educação paterna e materna, quanto que elas influenciam nos comportamentos de um filho para eles serem maus ou bons cidadãos. Eu sou Ivone Chagas, psicóloga, psicanalista, fui agraciada pelo Senhor Jesus com o 5º ministério de Efésios 11. Por isso, eu me apresento como mestra no corpo do Senhor Jesus Cristo. Todo o enredo desse vídeo tem a ver com um comentário que houve na minha primeira fala acerca de Manassés. Manassés, meu queridíssimo rei de Judá, que começou mal, porém se tornou bom e nos revelou uma faceta espetacular do coração do Deus Pai. O Deus que, tendo sido tão desqualificado, tão desrespeitado por Manassés, quando este se arrepende, Deus o perdoa de modo maravilhoso e o restitui a um lugar de honra no seu próprio trono. Nesse vídeo, a que eu faço referência agora, uma grande amiga de Itiruçu, professora Helenita, de uma igreja Assembleia de Deus, ela pôs um comentário que eu vou ler agora, o comentário dela, e por causa desse comentário, eu estou fazendo hoje o 3º vídeo que vai citar o nome do meu querido Manassés. Eu estarei lendo, abro aspas, diz professora Helenita: eu gostaria muito de saber qual o fator educacional que fez a diferença para melhor na vida de Josias, bem como para pior na vida de Manassés. Aí ela pergunta: Ezequias foi bom rei e mau pai? Eu sei, diz Helenita, que tem respostas que só a eternidade dará. Isto, se lá na eternidade ainda tivermos essas curiosidades sobre a história da humanidade. Fecho aspas para o que a professora Helenita nos colocou numa pergunta muito bem feita e que gerou esse 3º vídeo para falarmos um pouco numa história relacional familiar que vai entrar Manassés, meu querido Manassés, novamente. Antes de abordar o assunto, como eu vou falar de paternidade, há de fato influência da paternidade para o comportamento dos filhos? Antes de falar dos pais terrenos, eu quero falar acerca do nosso Deus, o Criador de Adão e Eva. E acerca disso, eu pensei, há uma riqueza extraordinária na nossa cabeça como cristãos, porque nós cremos alegremente, aceitamos alegremente que o nosso Deus não erra. Ora, se os nossos pais, Adão e Eva, criados por Deus, erraram, pecaram, nós temos esta bênção espiritual maravilhosa para garantidamente dizermos: a culpa não estava em Deus. Deus não errou. O erro foi dos humanos. E assim, porque Adão e Eva erram, pecam, qualquer descendente seu fica passível de cometer qualquer um outro erro. Entretanto, todo mundo sabe que há sim uma grande influência dos comportamentos dos pais, da educação que esses pais dispensam aos seus filhos, do modo, como eles estão criando seus filhos. Então, nós dizemos sim, com certeza, a influência, embora
Não basta por si só aquilo que os pais levam diariamente para os seus filhos, porque ainda resta um elemento fortíssimo do nosso psiquismo, que é a nossa vontade. Assim, uma pessoa pode receber elementos extraordinariamente bons, como Adão, e ainda assim se escolher coisas ruins, andar em caminhos ruins da vida. Hoje eu não vou começar pelos reis, eu vou começar por um personagem que por muito tempo ele passou desapercebido, mas houve um escritor que escreveu um livro intitulado A História, ou A Oração de Jabez. A partir daí, esse Jabez, que eu vou ler no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, Jabez ficou famosíssimo após a escrita deste livro, A Oração de Jabez. Então eu vou ler. 1 de Crônicas 4, 9 diz assim, e esse versículo é a primeira vez que o nome dele vai ser apresentado, já começa assim. Foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Tchan, 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 tchan. E esse tchan, 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 tchan é depois de nós ouvirmos a senhora mãe ir no cartório, dar um nome para o seu filho, nome este que simboliza, que significa o sofrimento que ela passou no parto para gerar esta criança, para dar à luz, melhor dizendo, a esta criança. Esse tchan-tchan-tchan aqui, como eu oriento meus alunos, meditem nas escrituras, comendo devagarzinho cada parte dela, como se fosse o último pedaço de chocolate. A gente tem que se deixar ficar perplexo. Como é que se dá o nome de um filho com esse significado? Aí o versículo 10 agora vai nos apresentar a postura de Jabez. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Ou seja, ele está dizendo algo para Deus que parte do seu coração, dizendo, tomara que aquilo que a minha mãe trouxe através do meu nome, não me aconteça. E aí, esse tchan é dos bons. Terminada a oração dele, o texto informa, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deixei para as minhas pescas. Vamos lá. Nós sabemos que em Israel, os nomes eram dados de modo que havia como uma ligação entre a pessoa e toda a sua vida. E este menino carregaria o peso psicológico da dor que a mãe dele passou no parto. Então, quando ele fizesse 1 ano, ele seria chamado, olha, o menino que me trouxe muita dor no parto. Aí ele fez 5 anos. Gente, esse é o menino que trouxe dor ao parto da mãe. E aí ele fosse conhecido lá nos lugares onde ele morava, aquele dali é o menino que trouxe dores para a mãe dele no parto. Porque o nome dele tinha esse significado. De modo que quando alguém chamava Jabez, ô Jabez, ou então quando ele é apresentado, esse aqui é o senhor Jabez,
ele estava sendo apresentado como: esse é o menino que trouxe dores à sua mãe. E nós perguntamos, na nossa perplexidade, mas essa dor do parto lá atrás teria que ser sempre replicada e trazida e de novo, novamente, outra vez, com o nome que a mãe dele lhe deu? Sim. Agora vejam, nós percebemos, quando você olhar na sua Bíblia, eu estou lendo a história dele, está no capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas, apenas os versículos 9 e 10. Agora olha, esse livro, ele começa dizendo: Adão, começa por aí. O capítulo 1 é todo sobre descendentes, o capítulo 2 todo sobre os descendentes, capítulo 3 todo sobre descendentes, capítulo 4 até o versículo 8, descendente. De maneira que aí os estudiosos dizem que tem cerca de 500 nomes. 500, querida. É muito nome. E estes 500 nomes não tiveram histórias escritas sobre eles. Nenhum. História. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, nada. E aí, o escritor interrompe este relato de 500 nomes e insere e adentra a história de Jabez, dizendo: bem, ele foi irmão de homens ilustres. E aí eu faço parêntese, porque o meu ministério é de ensino, aproveito sempre para estar ensinando. Quando a Bíblia diz foi mais ilustre do que seus filhos, seus irmãos, desculpem, quando diz mais ilustre, então essa frase está dando duas informações. A primeira dela é que os irmãos dele eram ilustres. É a mesma coisa quando a Bíblia fala sobre os bereanos. Os de Bereia eram mais de que os de Tessalônica, eram mais ilustres também. Por quê? Porque os de Bereia tinham um cuidado maior para com aquilo que eles ouviam das Escrituras. E aí eu ensino para meus alunos: olha, os de Tessalônica eram ilustres, agora os bereanos foram além. Do mesmo modo aqui, os irmãos de Jabez eram ilustres, só que Jabez foi além. E ele, que poderia ir aquém, já que ele tinha essa pecha, essa coisa pesada do ponto de vista psicológico e espiritual também, e talvez até social, porque se nós imaginarmos que adolescentes gostam do que hoje se chama bullying, Jabez pode ter ouvido de coleguinhas assim: ei, lá vai o menino que fez a mamãe chorar muito, ei, olha, esse daí, olha, trouxe mais sofrimento para a mãe. É provável, não posso garantir porque não está escrito, mas conhecendo a realidade humana, é muito provável que Jabez tenha ouvido esse tipo de relato, de palavras negativas sobre ele. Assim eu estou dizendo que em meio a 500 nomes, sem referências históricas, o escritor interrompe o relato e fala desse homem que se sobressaiu em excesso, e ele faz esta oração, e essa oração, ele que vem de ser chamado mal desde o primeiro momento da sua vida, porque ele foi chamado mal pela sua mãe, porque isso não é nome que se dê para um filho. Esse é o filho das minhas dores. Tem outras que fizeram isso também. Tem mais duas. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, nós sabemos que esse nome, essa coisa pesada, poderia gerar marcas. E é isso que sobressai em Jabez, porque ele, que bem poderia ter sido muito marcado, aliás, marcado ele foi, o nome o marcou negativamente, o nome o marcou sofridamente,
O nome o marcou psicologicamente. Acontece que ele fez uma escolha e ele correu para o colo de Jeová e ele invocou. E eu relacionei aqui 1, 2, 3, 4, os 4 pedidos que ele faz na sua oração. Ele diz: me abençoe. Quer dizer, ele reconhece que o esforço humano sozinho não é suficiente para se ter êxito. Então ele diz: eu quero que o Senhor me abençoe. A segunda coisa, ele diz: eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Ou seja, eu vou dizer numa linguagem mais nossa aqui, eu já tenho um quintal, ou eu já tenho alguns poucos hectares. Eu peço que o Senhor alargue as minhas fronteiras para eu ter mais espaço para mim e para minha família. Depois ele diz: que a tua mão seja comigo. Ora, mão significa poder de Deus, significa também direção, orientação de vida. E depois ele diz: tu me preserves do mal. Olha, isso aí penetra bastante na palavra negativa do nome dele, porque o nome dele estaria sempre sendo lembrado como algo desagradável. A mamãe dele disse que ele causou sofrimento nela, mas ele disse: Senhor, me preserve do mal. E aí eu poderia imaginar: me preserve de que até pessoas não queiram se relacionar comigo, porque eu levo isso sobre o meu nome, a partir do meu nome. De modo que ele pediu: Senhor, me livre da aflição. Não é porque eu causei aflição no parto da minha mãe que eu deverei ter na minha vida, continuamente na minha vida, aflições. Quando nós vemos que Deus respondeu favoravelmente, significa que esse rapaz, então, teve alargamento de fronteiras, teve a bênção do Senhor orientando, teve a preservação de males, ou seja, não aconteceu com ele aquilo que poderia ter acontecido fruto daquele nome, que eu digo um nome maldito, né? A pessoa ficar lembrando de uma coisa ruim que ela trouxe para a sua mãe ao pôr o pezinho no planeta Terra, ao dar o seu primeiro show no planeta Terra. Então nós estamos vendo que pais podem até trazer algo muito negativo para uma pessoa. Aqui a mãe dele trouxe uma coisa muito negativa, como eu já disse, espiritual, psicológica e até socialmente para ele. Porém, ele, no uso da sua vontade, ele percebeu que ele precisava muito do socorro de Deus para fazer a sua história ser diferente. Isso, queridos, hoje a medicina já fala o que há alguns anos nós não saberíamos. Nós dizíamos assim: se uma pessoa tem uma carga genética, inclusive forte, com maternidade, paternidade para diabetes, necessariamente esta pessoa será um diabético. Só que agora a ciência descobriu que nós temos o que a ciência está chamando de epigenética. A palavra epi, o prefixo, significa ao redor, significa um ambiente. Então, eu tenho a genética para diabetes, agora eu estou falando de mim, Ivone, só que eu estou construindo a minha epi ao redor. Há muitos anos já eu cortei açúcar branco, refrigerantes, e atualmente, né, com o passar da idade, a nossa sobrecarga, minha sobrecarga sobre o pâncreas, né, que é o responsável por fabricar tudo aquilo que tem a ver com o diabetes. Então, eu agora não apenas retirei açúcar e refrigerante há anos, agora eu estou tirando as frutas mais doces. Banana madura eu não como. Eu como banana esverdeada, jaca, todas as frutas, mamão, caqui, amava
que amava muito doce. Então, estas frutas que são fábricas de açúcar, elas fazem bem para outras pessoas, mas para quem tem uma carga genética para diabetes pesada como eu, elas têm que ficar fora. Tem que ficar fora da minha fruteira, do meu mercado. O que eu estou construindo? Uma epigenética, de modo que mesmo tendo genes para manifestar o diabetes, eu estou impedindo que estes genes se manifestem por uma intervenção voluntária minha. Isso vai acontecer do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual. E isso nós temos que dizer graças a Deus, porque se a Bíblia diz cada um dará conta de si mesmo a Deus, ela está dizendo você tem uma vontade e você vai me prestar conta disso. Eu lhe dei uma vontade. Você pode fazer uma interferência em cargas que você recebeu e você então vai trabalhar para que esta genética, do ponto de vista físico, não se manifeste. Do ponto de vista emocional e espiritual, o nosso querido Jabez fez o que seria agora, entre aspas, né, porque não será fisiológico, ele fez uma epigenética. Ele disse, Senhor, não deixe que isso aconteça comigo, não. E estamos falando da nossa vontade. Bem, eu falei de Jabez, primeiro para vermos que algo dos nossos pais poderá não se manifestar na nossa vida, desde que nós assumamos o controle disso. Agora nós vamos para chegar ao rei Ezequias. Já estamos lembrando Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Só que hoje eu estou trazendo agora a voz de Ezequias, porque como a minha amiga, professora Helenita, perguntou, e aí, ele foi um mau pai, embora tenha sido um bom rei? Isso para Ezequias. Então eu fui resgatar um pouquinho, não fui muito atrás não. Eu fui a partir de Uzias, e quero já fazer uma ressalva, porque até ontem eu me atrapalhei, esqueci, tinha muito tempo que eu não olhava essa história anterior, que o rei Uzias é chamado também de Amazias, tá? Veja o Z de Uzias e o Z de Amazias, até porque o pai de Amazias era Amarias, com R, para atrapalhar a cabeça da gente. Mas tanto Uzias quanto Amarias é este rei sobre o qual nós vamos falar inicialmente. Agora, depende da tradução, o livro de Reis traz Amarias, o livro de Crônica traz Uzias. Temos que prestar atenção. Nós somos estudantes, e estudante tem que ficar de olho no que estuda. Por que eu quis começar com Uzias? Porque Uzias ele é muito conhecido nos púlpitos, nas igrejas. Em que referência? Na referência de Isaías. Isaías gostava muito desse rei Uzias. E aí no capítulo 6, Isaías vai contar para nós uma parte importantíssima da história dele, sobre a qual eu não vou falar, mas o texto no ano em que morreu o rei Uzias. Essa frase nós conhecemos. Outras traduções dizem, no ano da morte do rei Uzias, era um rei querido dele. Então eu estou dizendo que Uzias é conhecido de vocês através de Isaías. Agora, a história dele está no segundo livro dos Reis, no capítulo 15, os versículos de 1 a 3, segundo livro de Reis, 15, de 1 a 3. É dito assim, no 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, então está fazendo um paralelo entre rei de Israel e esse Uzias, que foi rei de Judá. Nesse 27º ano do rei lá de Israel, começou a reinar Azarias, ao Zzinho aí, Azarias, que é o mesmo Uzias, filho de
Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar e, coisa muito boa, reinou 52 anos em Jerusalém. Por que eu digo coisa muito boa? Porque ele teve um reinado extenso, longo demais. Se ele tivesse sido um mau rei, haveria muito sofrimento para a população. Mas o versículo 3 diz assim: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos, uma coisinha pequena que ele não fez, os altos não se retiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Porém, ele fez o que era para ser feito. Logo a partir do versículo 5, nos conta que esse homem, que é apresentado a gente aí como um bom rei, que fez o que era reto, Reis já vai nos dizer que ele é ferido pelo Senhor com lepra. E aí eu quero dizer para você uma coisa, você que é estudante da palavra. Uma coisa nós temos que perguntar logo assim: ele fez o que era reto perante o Senhor, e o Senhor o atacou com a lepra? Mas também poderíamos perguntar: será que o Senhor atacou com lepra? Porque o versículo 4 diz que ele não tirou os altos onde o povo sacrificava ainda aos ídolos. Só que aí o que você, estudioso, vai fazer? Você vai buscar isso lá no livro das Crônicas. E agora nós vamos para o segundo livro das Crônicas. E outro dia eu falo sobre a diferença de Reis e Crônicas, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou para o capítulo 26, segundo de Crônica, capítulo 26, versículos 1, 4, 5 e 8. O 1 diz... vou para o 3. Uzias tinha 16 anos, Uzias ou Amazias, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Eu estou vendo, só um minuto, uma confusão aqui. Uzias, que era 16 anos, ok, tá certo. Era o nome de sua mãe, Jecolias. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera seu pai. E aí uma coisa extraordinária que a palavra apresenta para ele no versículo 5, sobre ele. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, profeta, que era sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Que coisa maravilhosa. E aí o versículo 8 vai dizer assim, que ele se tinha tornado em extremo forte. Olha, ele está buscando ao Senhor, ele está sendo reto, e o Senhor está tornando esse homem extremamente forte. Acontece que no versículo 15, e esse relato aqui não está no livro dos Reis, aqui nós estamos já no livro das Crônicas, é dito que ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Observe que ele está sendo fiel ao Senhor, o Senhor está sendo fiel a ele vai se tornando próspero, ele vai se tornando em extremo forte, e é dito que ele maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Estou repetindo. Por que eu estou repetindo? Porque professor é assim. Nós sabemos que a informação que você diz, e rediz, e tridiz, e diz novamente, você vai sedimentando ela. Porque nós precisamos chamar muita atenção de tudo que ele está recebendo aqui. E este homem, que foi tão abençoado por Deus, depois ele é atacado por lepra. O que aconteceu? Aí é o livro das Crônicas que vai nos dizer no versículo 16. Mas, eu lembro para os meus alunos, quando entro mais, contudo, todavia, vai entrar uma ideia oposta ao que vinha sendo dito. Olha, maravilhosamente ajudado, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração.
Nós já sabemos que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao que se exalta. Deus resiste àquele que cria empáfia. Então esse homem foi muito ajudado por Deus, agora ele resolve colocar Deus contra ele. Havendo-se já fortificado, exaltou seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Porque, e aí vai nos dizer, e preste atenção, o que ele fez? Porque ele já estava com o coração exaltado, ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, coisa que era restrita para os sacerdotes. Então ele se achou, já como dizemos, como diz um adolescente, se acha, ele se achou e ele fez isso. Então, observe a história dele. 80 sacerdotes do Senhor, uma confraria de sacerdotes, homens da maior firmeza, resistiram a ele e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso. E aí Uzias fica indignado com isso, e aí ele indignado contra os sacerdotes. Aí a ação do Senhor. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. E aí ele fica leproso, ele vai terminar leproso, e o texto diz: descansa Uzias com seus pais, o sepultaram no campo do sepulcro dos reis, e tal, e ele é leproso. Pronto, este é Uzias. E nós queremos Uzias porque ele vai gerar um filho, agora, que nós vamos para o capítulo 27. Então, terminamos capítulo 26 com Uzias que morre leproso, porque desobedeceu no final da vida, queridos. E a palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Não é muito importante como começamos, é muito importante como terminamos a nossa caminhada em Deus. Por isso nós precisamos ter muito cuidado e não vivermos assim: quando eu iniciei o Evangelho, eu tinha uma carga de oração grande, eu ajudava na igreja. Sim, e agora? Como é que está? Tem que ser de degrau em degrau, tem que crescer. Agora, esse homem que termina mal com Deus, versículo 27, de 1 a 2, diz assim: tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar. Esse Jotão é o filho dele, que vai reinar no lugar de Uzias. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias, seu pai. Esse tudo, e aí nós estamos refletindo, isso é que é meditar. O tudo teria que incluir o pecado dele de achar-se na capacidade de ir para o templo queimar incenso. Isto tem que incluir o tudo. Se a Bíblia diz tudo, é tudo. Só que o escritor, movido pelo Espírito Santo, nos diz: fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Uzias, seu pai, exceto, acho maravilhoso estudar a palavra do Senhor, exceto que não entrou no templo do Senhor, ponto. E aí você que está prestando atenção, você não vai dizer assim: mas o rei não entrou no templo do Senhor? E não é para todo mundo, inclusive o rei, entrar no templo do Senhor? A palavra está dizendo a história anterior, um pouco anterior. Não entrou no templo do Senhor como seu pai, que entrou ousadamente e impropriamente para queimar incenso. Fora isso, ele entrava para adorar o Senhor, mas não fez aquela entrada imprópria, pecaminosa que o seu pai fizera. E aí, queridos, ele reinou de 16 anos até de 25 anos mais 16 reis. Ele assumiu o trono com 25 anos e ele está no trono por 16 anos.
Então, como ele foi um excelente rei, o povo também teve um bom tempo de reinado com esse Jotão, desculpe. Agora vejam, nós tivemos o pai Uzias excelente e terminou mal. Quando o filho assume, o filho tinha visto, tinha percebido que o pai pecou, inclusive pela lepra, e o filho, obviamente, não quis pecar aquela parte da vida do reinado de seu pai com a sua própria vontade. Ele escolheu, e aí está, para a minha amiga Helenita de Tiruçu, que nós temos escolha, nós podemos escolher de modo diferente do que nós vemos nos nossos pais. Nem sempre é fácil. A coisa que nós absorvemos tão fortemente do ponto de vista psicológico que é difícil deixar. Porém, Jotão, o filho de Uzias, disse: eu vou seguir tudo o que meu pai Uzias fez, menos naquela entrada imprópria que ele fez. Depois disso vem Acais, capítulo 28, de 1 a 2. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, reinou também 16 anos e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Ué, mas Acais não é filho de Jotão? E vamos lembrar isso novamente para você registrando. Na cultura dos judeus, eles não utilizavam a nomenclatura de avô, neto, de maneira que todos os descendentes são chamados filhos. De modo que Jotão é filho, sim, direto de Uzias, mas ele também é considerado filho de Davi, porque ele é da linhagem de Davi. Todos os que são da linhagem de Davi, mesmo que sejam um tataraneto, um pentaneto, será chamado também filho de Davi. De modo que Acais é o filho direto de Jotão, o excelente rei, mas aqui fala que ele não quis seguir o seu pai Davi. Andou nos caminhos dos reis de Israel. Olha, ele em Judá escolheu reis ruins de lá de Israel. E até fez imagens fundidas. Ele foi um terrível idólatra. E o texto diz que ele até queimou os filhos dele. Tchan, 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 tchan. Quem lembra que Manassés lá na frente vai fazer a mesma coisa? Manassés também queimou os seus filhos. Agora os versículos 22 a 23 diz assim: no tempo da sua angústia, desse rei muito mal, o que ele fez? Cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Aí nós temos que ficar perplexos, como é? Quando ele estava mais sofrido, na angústia maior, ele cometeu maiores transgressões. Pois aí ele ofereceu, e aí você lê coisas terríveis que ele foi fazendo. Quando chega lá na frente, que nós vamos ver Manassés, no tempo da sua maior angústia, Manassés não recorreu a este modo do seu avô, sei lá, qual a posição que ele tem. Foi aí que Manassés deveras se arrependeu. Já esse Acais, na maior angústia, então, ele resolveu, foi pecar ainda mais, agredir mais a santidade de Deus. Aí, o 27 diz uma coisa que não apenas Deus o puniria, né, ele merecia, mas até o povo, porque diz assim: descansou Acais com seus pais, ou seja, ele morreu também, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Jerusalém é a capital do reinado dele, né? Porém, olha o mas, sempre preste atenção aos mas, aos poréns, porque aí vão vir mais clareza sobre a história. Sim, ele, como os reis de Israel, especificamente aí de Judá, foi sepultado na cidade dele, em Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis, olha,
e Ezequias, seu filho, reinou no seu lugar. Ou seja, o povo ficou tão revoltado com este homem, este rei, este homem que foi tão mau, que na angústia dele ainda afrontou mais a Deus, que aí deram um castigo. O seu corpinho, o seu cadáver, sim, vai ficar em Jerusalém. Porém, não vamos juntar você, por exemplo, com o Jotão, que foi um bom rei. Então, ele ganhou um grande castigo. Aí, agora, é que vem o nosso querido Ezequias da outra administração. Ezequias, o pai de Manassés. Então, quem é Ezequias? O excelente rei que por 25 anos reinou em Judá. Ele foi filho desse miserável do Acais, que tão ruim foi que não ganhou uma sepultura entre os reis. Pronto, estamos pensando no que a nossa amiga, vou dizer de novo, a nossa professora, que eu conheci em Tiruçu, ela disse, e aí, qual é a influência? Então, Ezequias, filho de um péssimo rei, se tornou um excelente rei. Nós estudamos isso na ministração, uma ministração mais para trás, e eu estou agora em capítulo 29, versículo 2, diz, Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Não esqueça que o pai dele direto é Acais, tá? Acais deu o espermatozoide direto para Ezequias. E como a Bíblia diz que Ezequias era filho de Davi, porque a Bíblia está dizendo da descendência, né? O espermatozoide de Davi foi para Salomão, foi para Roboão, e lá veio, até chegar a genética para Ezequias. E Ezequias foi um excelente rei. Restabelece o culto, é maravilhoso. Agora, no capítulo 32, e esses capítulos todos de 29 até o 32, conta a extraordinária história, né, do bom desempenho dele. E ele, sabemos, ganhou os 15 anos extras que Deus lhe deu. Eu vou agora para o 32, 25. Aqui nós estamos no livro das Crônicas e houve um resumo da história dele. Perceba a história dele. Naqueles dias, a história da doença, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então, orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Não há registro na história qual foi a razão pela qual ele adoeceu mortalmente. Não há esse registro. Então, nós podemos inferir, mas não há. Aí, aqui a história diz, orou ao Senhor, que ele falou e lhe deu um sinal. Sinal este que aqui não descreve, mas nós já sabemos, porque nós lemos a história dele, tanto em Isaías quanto o primeiro livro dos reis, nós já sabemos. Deus deu um sinal de que ele teria mais 15 anos e teve mesmo. Agora, olha o mas. Eu vou ler a oração, a frase anterior, não quero dizer oração, porque oração significa frase em português, uma frase completa, com verbo, predicado, sujeito, mas quando nós falamos em relação a coisas espirituais, você pode pensar que eu estou falando oração quando eu falo com Deus. Então não é bom chamar frase neste teor espiritual de oração. Então ele orou ao Senhor, que ele falou, ele deu um sinal. E aí ele ganhou, com a oração dele, ganhou 15 anos, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois, olha, o seu coração se exaltou. Queridos, exaltação é algo que pode ocorrer com qualquer um de nós, é fácil. Diga um pecado fácil que seria, eu me acho, eu sou a melhor. Eu sou a melhor nisso, eu sou a melhor naquilo, eu sou o melhor nisso, eu sou o melhor naquilo. E o Deus que é um Deus de humildade, Jesus que é um Deus filho de humildade, o Espírito Santo que é um
Deus de humildade, não aceitam exaltação, empáfia, soberba. Deus não aceita isso aí. Então, como ele, não correspondendo ao Senhor, deixou seu coração se exaltar, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e contra Jerusalém. Claro, Deus ficou zangado. E Deus zangado por causa de exaltação, nós já sabemos pelo Novo Testamento que Deus resiste ao soberbo. Resiste. Eu imagino uma formiguinha e um elefante, a formiguinha querendo resistir ao elefante. Esse é o ser humano quando fica exaltado, soberbo, porque ele está resistindo ao eterno. Agora veja que coisa maravilhosa. Tão maravilhosa quanto a que o filho dele, Manassés, vai ter mais na frente, e que nós já sabemos. A ira do Senhor se acendeu contra ele, versículo 26, Ezequias, porém, se humilhou por ter se exaltado o seu coração. O Manassés, que lá na frente foi um mau rei, e que quando foi para a Babilônia, lá ele se humilhou, se arrependeu deveras. Ele tinha um histórico do papai Ezequias. Para ele se lembrar, Deus se irou contra o meu pai, mas quando meu pai se humilhou por ter se exaltado o seu coração, a ira do Senhor, e aí agora preste atenção, porque esta é a parte que nós queremos ver acerca de, será que esse bom rei Ezequias foi um mau pai? E a informação pode estar agora nestas linhas. A ira do Senhor não veio contra ele e o seu povo nos dias de Ezequias. Vamos lá. Ezequias peca, leva o povo a pecar, sempre era assim, o rei arrastava o seu povo. A ira do Senhor não veio contra eles, o povo, nos dias de Ezequias. Olha, é assim, Deus resolveu dar o castigo, mas disse assim, não, eu não vou dar o castigo nos dias de Ezequias, não. Aí é a hora do tchan, 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 tchan. O que aconteceu? 27, diz assim, teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, proveu-se de tesouros para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita. O homem foi muito rico, muito rico, muito rico. E eu estou procurando o versículo que eu mais quero. Agora, deixa eu ver se está um outro versículo. Nós estamos vendo toda a parte excelente da história dele. Bem, eu vou agora para 39... deve ser de Reis. Deixe-me ver que aqui certamente eu não coloquei o versículo certinho. Eu imagino que tenha sido Isaías. Eu vou lá correndo. Eu penso, desculpem, que eu anotei aqui a minha pesca errada, mas vamos lembrar que nós estamos estudando acerca da influência dos maus e dos bons comportamentos dos pais sobre os seus filhos. O meu erro foi anotar Crônicas aqui, capítulo 39 de Isaías. Então, vamos lá. Eu estava lendo a história em Crônicas, porque tem a história dele, tem parte em Reis, parte em Crônicas e parte também no profeta Isaías. Esses profetas, queridos, estão escritos, ou eles estão nas nossas Bíblias, eles estão relacionados depois, né? A Bíblia coloca separados os profetas, mas esses profetas exerceram o seu ministério profético dentro dos reis. Então, este Isaías que está lá no fim, quase no fim da primeira aliança do Velho Testamento, na verdade, ele está dentro do livro de Crônicas, foi lá que ele serviu ao Senhor. Então, depois que Isaías se recupera, e nós já sabemos que ele exaltou o coração dele, e uma das coisas que ele exaltou foi
que um rei da Babilônia, quando soube que o seu colega que eu digo, um é rei de uma nação, outro é rei de outra, né? Então, o rei da Babilônia, quando soube que ele se curou, enviou uma comitiva com presente. Olha, meu colega de reinado, estou enviando para você. E quando Ezequias recebeu estes presentes, eu estou lendo agora Isaías 39, 2. Ezequias se agradou disso, e mostrou, que ele não devia ter feito, mostrou aos mensageiros babilônicos a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Ele saiu abrindo tudo que era gaveta, vou dizer assim, que a minha casa é pequena, mas ele tinha palácio, ele saiu mostrando tudo do palácio dele, do reinado dele. Então Isaías, o profeta, veio a Ezequias e disse assim: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Perguntou Isaías: que viram em tua casa? Respondeu: viram tudo. Eu digo, a cara mais limpa. Era uma expressão da minha avó, a cara limpa. Ele responde assim: viram tudo que há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Eu digo, meu Deus, esse Ezequias nessa hora não estava percebendo, pela entonação da voz do profeta, que o profeta estava quase dizendo assim: você fez uma loucura. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Ai, que terrível. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Queridos, é como se ele tivesse aberto os tesouros dele com empáfia e parece que ele estimulou a Babilônia a depois vir aqui. Eu quero isso tudo. Criou olhos grandes. Ele, querendo ou não querendo, acho que querendo sim, ele estimulou que o rei da Babilônia desejasse o que ele tinha. Agora, tudo será levado para a Babilônia. Presta atenção que isso tem a ver com Daniel. 7. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão cativos para que sejam eunucos, como Daniel, Ananias, Amazias, Azarias, no palácio do rei da Babilônia. Foi por causa desse erro aí de Ezequias no final da vida. Então disse Ezequias a Isaías: presta atenção agora, minha amiga Helenita, que aqui deve estar a questão psíquica e espiritual de Manassés ter sido durante muitos anos um mau filho, um mau rei, embora Ezequias, o seu pai, tivesse sido um bom rei durante tanto tempo. Nós estamos diante do erro de Ezequias, mostrando a casa toda, o reinado todo, para os babilônios. Deus não gostou, disse: isso tudo, os babilônios vão vir buscar, eu vou deixar até os seus filhos. Haverá uma destruição no seu reinado, Ezequias. Aí o que ele diz? Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Esse pedacinho aí, alguns teólogos dizem que quando ele diz boa, é pegando aquela parte de que ele se arrependeu em um momento X. Ele disse assim: bem, eu me arrependi porque eu fiz errado, o Senhor me puniu, e aí eu me arrependi. Então, quando se erra, Deus tem que punir. Até aí, boa palavra. Porém, ele disse isso, olha, pois pensava, vamos ver agora o coração deste pai, bom rei, vamos ver agora o coração do pai. Pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Vou dizer de novo. Essa palavra que o Senhor diz, tudo aqui do reino
de Judá vai ser levado para a Babilônia, inclusive seus filhos serão eunucos no palácio do rei. Ser eunuco é cortar a descendência. Aí ele diz assim, tá boa essa palavra do Senhor, porque haverá paz e segurança em meus dias. Aí nós estamos diante de um monstro de quê? De egoísmo? Se ele diz isso egoisticamente, ai que bom, que esse castigo terrível não vai vir nos meus dias, eu não vou padecer. Vamos pensar aí então, como é que os seus filhos viam esse pai? Obviamente esta frase ele diz lá no final da vida dele, mas se ele foi este nível tão exacerbado de egoísmo, eu não posso imaginar que durante a sua vida ele não tivesse lances e mais lances, atitudes e mais atitudes de egoísmo. E, queridos, é possível, nós temos tido casos seríssimos de líderes de igreja que são tão bons na igreja e em casa não são. Tem uma história com H, onde uma pessoa, não me lembro agora se foi filha ou foi esposa, levou vários objetos da casa, como uma poltrona, lençóis e travesseiro, para a igreja. E quando chegou lá, um dos pastores, na igreja com vários pastores, um dos pastores disse, por que você está trazendo tudo isso? E ela disse, porque o meu pai, ou meu marido, aqui na igreja ele é maravilhoso, mas em casa ele é terrível, então eu quero ficar aqui, porque aqui ele vai me tratar bem. Assim, embora Ezequias tenha sido excelente rei, excelente, esta palavra dele aqui me faz pensar que ele não foi um excelente pai, porque ele disse, ai que bom que nos meus dias isso não vai acontecer, mas os meus descendentes, porque a Bíblia diz, dos teus próprios filhos que tu gerares, aí incluiu Manassés. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos. E aí não vai só Manassés, aí vai. Manassés já estava gerado, né, quando essa profecia terrível é dita, mas vai atingir outros tantos como Daniel, que muitas pessoas, inclusive eu, estudiosos da palavra, crê mesmo que Daniel foi descendente dele. Então veja, não é de uma hora para outra que um homem na sua velhice, um rei famoso, cheio de bens, de ouro, e que Deus o abençoou tremendamente com mais de 15 anos, não é de uma hora para outra que ele se torna egoísta nesse nível. Eu digo, viu minha amiga Helenita, que esse filho Manassés experimentou no dia a dia, no cotidianozinho dele, na pele dele, sim, ele deve ter, olha o verbo que eu uso, deve, suposição, eu não posso garantir porque a Bíblia não registrou, mas os indícios nos levam a pensar isso, que esse homem excelente gera um filho tão ruim, pois esse filho conviveu com este aspecto tão danoso desse pai, que embora tendo sido muito bom, ele se mostrou feliz porque o pagamento do erro dele não seria feito no tempo dele, mas seria depois. Então, Ezequias, bom, mas egoísta, gera um filho mau, Manassés, mas que se arrepende deveras e Deus o restaura. Manassés, vamos lembrar, ele gerou Amon, graças a Deus, Amon, que eu não disse no outro vídeo, eu queria dizer muito. Amon foi um péssimo rei, mas graças a Deus reinou só 2 anos, o povo sofreu sob o reinado dele apenas 2 anos. Aí vem Josias, o maravilhoso que nós já estudamos, que por 31 anos, olha que maravilha para o povo, foi um excelente rei. Então eu quero dizer que Josias, um excelente rei, que recebeu uma educação péssima do seu pai, que foi Amon, mas ele tinha tanto referencial de Davi, lá, que ele olhou também, da parte muito boa como rei do seu avô Ezequias,
A parte extraordinária do meu querido, amadíssimo Manassés, que se arrepende deveras e dá uma lição teológica extraordinária para esse menino Josias, que é: se você pecar muito, Deus vai botar gancho no seu nariz, vai fazer um modo bem vergonhoso de aprisionamento da sua vida, vai lhe levar para a Babilônia. É isso que você quer? Agora, olha, quando o seu pai deveras se arrepende, pai aqui, no caso era avô, né? Manassés é avô de Josias. Quando ele se arrepende, ele volta. Volta porque Deus o elevou novamente, porque ele se arrependeu. Assim, Josias fez escolhas que Amon não quis fazer. Então, agora eu vou juntar o primeiro personagem que eu trouxe hoje, que não tem a ver com os reis, que foi Jabez. A famosíssima oração de Jabez faz com que ele diga: minha mãe me deu uma maldição com esse tal nome que significa filho das dores. Mas, Senhor, eu busco a Ti, não quero saber que a minha mãe pensou assim de mim, eu busco a Ti e eu anulo. Estas palavras que eu estou dizendo agora não estão escritas, eu estou dizendo pelo significado da oração dele. Eu estou anulando com essa oração tudo aquilo que poderia trazer de ruim, de sofrimento para o meu nome. Assim, queridos, faço parênteses, há pessoas que têm o nome, tem uma irmã, por exemplo, que o nome dela é Rita de Cássia, porque ela nasceu no dia... eu me lembro, minha mãe tinha uma imagem que era vestida de preto e branco, era a Rita. Então, minha irmã tem esse nome. Tem pessoas que têm o nome de Janaína, e foi porque a mãe dava oferenda a Janaína. E aí, eu tenho um nome desse, que carrega maldição pelo fato de que a minha mãe trouxe lá de ligação com as trevas. Eu vou ficar eternamente amaldiçoado pelo nome? Não, glória a Jesus por isso. Faz oração de Jabez. Crê a salvação de Jesus é extraordinária e ele nos redime de todas as coisas. Então você que é uma Janaína evangélica, já passou pelo sangue de Jesus, você é uma Janaína abençoada, como você é um Jabez abençoado. Minha irmã é uma Rita de Cássia abençoada, seja lá que nome for, significando uma coisa ruim. A Bíblia diz que Deus não quer que os filhos levem o pecado dos pais. Então, corre para Deus e diga: Senhor, isso foi dele, o meu é meu, o dele é dele. Então, Josias e Jabez nos mostram que as escolhas pessoais, aí o uso dessa parte psíquica fortíssima que nós temos, que é a nossa vontade. Eu tenho vontade. E eu preciso, inclusive, fortalecer cada vez mais a minha vontade. Estas pessoas nos mostram que é possível se ressignificar. Eu vou voltar àquilo que eu falei da epigenética. Então, do ponto de vista fisiológico, se eu nasci com a carga fortíssima, seja para câncer, para diabetes, para hipertensão, para qualquer outra doença, alguma coisa física, a genética diz: você tem muitos genes para esta doença, mas para a glória de Jesus, que trouxe resgate ao planeta, a epigenética nos diz: não, que os genes ruins não têm que determinar a minha vida. No meu caso, eu ponho fecheclé na boca, sim, não como bolos por aí afora, não como, eu tenho que fechar minha boca. E uma nutricionista que me acompanhou, ela dizia: você quer a restrição alimentar antes da doença ou depois da doença? Pronto. Excelente argumento, que joga no lixo esse: mas dieta é difícil. Ela dizia assim: é difícil, você quer a dieta antes da doença ou depois da doença? E aí, pronto, dieta fica logo fácil. Que eu faço a minha dieta, não como mesmo docinhos. Quando eu vou em grupos familiares tem demais, é muita comida, crente não bebe, mas come muito, é muito doce, é muito açúcar. Aproveito, e já passou de 1 hora, aproveito para dizer: mamães, pare de fazer tanto bolo com 2 xícaras de açúcar, para com isso, açúcar é comida para câncer. Isso aí, doutor Laí Ribeiro lhe ensina, vá procurar aí no Google que você vai achar. Mas voltando, se a genética que eu tenha forte para a área física, para uma doença física, essa genética
não necessariamente ela tem o poder de fazer uma doença se manifestar, porque eu, com a minha vontade, posso sim impedir a manifestação destas doenças relacionadas a esses genes, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista espiritual, do mesmo jeito. Então vamos pôr entre aspas. A epigenética espiritual está nas nossas mãos. Eu posso correr para me tratar psiquicamente se eu vejo que a minha genética psíquica, e eu tenho muitas coisas ainda que vem lá da minha família, e eu trato, eu também me submeto em processos psicoterapêuticos para que nós possamos dar ao redor desta genética ruim, nós possamos dar agora um ambiente muito bom, de maneira que nós não deixemos que esses genes fisiológicos, esses genes mentais, esses genes espirituais se manifestem na nossa vida só porque nós trouxemos esta carga dentro de nós. E olha, não é porque o nosso pai pecou que automaticamente viria. Não, a Bíblia diz não. Eu lhe dou a isenção, claro, desde que você se responsabilize pela sua vida em nome de Jesus. Você viu que essa ministração de hoje teve a ver com o comentário da professora Lenita. Se você quiser, você observa lá, está escrito o nomezinho dela e eu li aqui todo o comentário dela. Por isso, comente. Quem sabe, um comentário seu pode gerar um outro vídeo. Tchauzinho!